Professora Alana Cavalcante Felipe, da UFV. Ela tem doutorado na UFMG em 2018. Atualmente é professora da UFV. Alana, boa tarde. Obrigada aí pela participação, tudo bem? Tudo jóia. Boa tarde a todos. Eu que agradeço aí pelo convite de estar participando desse primeiro encontro, né? De Exatamente. matemática de Minas Gerais. Muito honrada pelo convite. A Alana vai falar um pouco para nós, né, com um trabalho cujo título é Distribuições holomorfas em hipersuperfícies tridimensionais. Alana, você tem 20 minutos, né, para estar palestrando. Quando der 20 minutos eu vou te avisar, tá? Pode ir tranquila, assim que o tempo der, eu te dou um toque, tá bom? Obrigada. Obrigada, viu? A palavra é sua. Obrigada. Vou compartilhar minha tela aqui. Pronto. Todo mundo vendo direitinho? Sim. Obrigada. Então, meu trabalho, eu vou falar sobre distribuições holomorfas em hipersuperfícies tridimensionais. Esse trabalho é um trabalho em conjunto com o Marcos Jardim, da Unicamp, e o Danilo Santiago, do IF de Pernambuco. Esse trabalho, a gente publicou ele recentemente, então eu vou tentar não ser muito técnica, então eu escolhi falar mais por cima, né, do que ele traz, do que esse trabalho traz, e deixei para dar uma ideia da demonstração de um dos resultados, que eu acho que é mais simples de entender. Então, vou falar algumas definições, né, que são necessárias para o entendimento, vou falar da nossa motivação para o desenvolvimento desse trabalho e alguns dos resultados. Então, a gente começa considerando uma variedade projetiva de dimensão 3 com grupo de Picard igual a Z. Uma distribuição de codimensão 1, que a gente denota por F, sobre essa variedade, ela é dada por essa sequência exata aqui. Onde esse R aqui é o que a gente chama de grau da distribuição, e ele é exatamente a primeira classe de Chern do Tx menos a primeira classe de Chern do Tf menos 2. O IZ é o feixe de ideais do esquema que a gente chama que é conjunto singular da distribuição. O TF a gente denota dessa forma e a gente chama ele de feixe tangente. Ele é um feixe reflexivo de posto 2. Então, quando o conjunto singular na distribuição ele é vazio ou ele tem dimensão zero, a nossa distribuição ela é chamada de genérica. Então, a gente vai utilizar esse termo aí mais para frente. Então, quando a gente dualiza aquela sequência que foi a definição da distribuição, a gente obtém uma nova sequência, que é essa aqui agora em termos do cotangente. A primeira era em termos do tangente da variedade, agora dualizando a gente tem a sequência em termos do cotangente. Qual que foi a nossa motivação? Foi de um artigo do Omegar, do Maurício e do Marcos, de 2019. Vou fazer a propaganda desse artigo aqui, que eu acho ele muito completo. É um artigo muito bom, visto que ele já gerou aí uns 6 ou 7 trabalhos. E a gente ainda quer continuar explorando ele. Então, foi a partir desse artigo, de alguns resultados, né, que gerou aí a nossa motivação. Então, o primeiro resultado é esse aqui, ó. Se X contido em P4 é uma hipersuperfície suave de grau D, então o feixe tangente de uma distribuição genérica de codimensão 1 sobre X é sempre mu estável. Além disso, quando a variedade é o espaço projetivo de dimensão 3, o famoso P3, a gente tem que, para cada R maior ou igual que zero e diferente de 2, o espaço de Model dos feixes reflexíveis estáveis de posto 2 sobre P3, com essas classes de Chern aqui,
ele contém uma componente irredutível, racional, suave, com esta dimensão, cujo ponto genérico é o feixe tangente de uma distribuição genérica de grau R sobre P3. Então, o que acontece? No caso de P3, a gente vai definir aqui a família DR. A família DR é a família de feixes reflexíveis muito estáveis de posto 2 sobre X, que é dado por essa sequência exata aqui. Aí, no caso de P3, essa família DR, ela preenche a componente irredutível, preenche toda a componente redutível. Aí a pergunta é, né, que nos motivou, será que essa família DR preenche uma componente irredutível do espaço de módulo dos feixes reflexíveis estáveis de posto 2 sobre uma variedade de dimensão 3 com classes de Chern prescritas? E aí a gente vai ver que a resposta é não. Né? Por exemplo, no caso da quádrica, que é também uma dimensão de dimensão 3, a gente precisa de uma família maior. A família NER, ela não é suficiente. A gente precisa de uma família que vai conter essa família DR. Então, vou falar por cima aqui de alguns resultados. Então, a gente define o tal x como sendo o menor inteiro, tal que o H0 de tx torcido por t é diferente de zero. Daí, a gente define a foliação por curvas. Na verdade, ela é definida, né, como uma sequência exata dessa forma, onde o NF é um feixe livre de torção, que é chamado de feixe normal, e o R é o grau dessa foliação. Aí, se a gente pega o morfismo dual aqui, do cotangente para o OX torcido por esse tal, somado com o grau, ele vai ser um feixe de ideais torcido por R mais tal, chamado de esquema singular, que a gente denota por SING-F. Então, só para relembrar, né, quando a dimensão desse conjunto singular for zero, a gente diz que essa foliação é genérica, e nesse caso que ele é zero, porque poderia ser vazio também, para ser genérica, o normal, ele é reflexivo. Daí, dos resultados, né, do nosso artigo é o seguinte: se eu tenho uma variedade, uma hipersuperfície suave de grau D dentro de P4, o feixe normal de uma foliação por curvas genérica sobre X é sempre muito estável. Quando o X é o P3, a gente também mostrou que para cada K maior ou igual que 1, o espaço de módulo dos feixes reflexíveis de posto 2 sobre P3, com essas classes de Chern aqui, contém a componente irredutível com esta dimensão, e o ponto genérico dela vai ser um feixe normal de uma foliação por curvas de grau 2K mais 1, que vai estar encaixando nessa sequência exata aqui. Quando o X é a quádrica de dimensão 3, a gente tem esse isomorfismo do tangente da quádrica para o cotangente da quádrica torcido por 2. E esse isomorfismo, através desse isomorfismo, a gente percebeu que a foliação por curvas genérica coincidia com a distribuição genérica de codimensão 1 sobre a quádrica. Então, a gente tem aí uma equivalência. E um outro resultado, agora considerando a quádrica, com essas classes de Chern aqui, a gente viu que o espaço de módulo dos feixes reflexíveis contém uma componente redutível com esta dimensão, contendo a família das foliações por curvas genéricas, com esse grau, que é 2K mais 1, e dados por essa sequência exata. Então, considerando uma hipersuperfície suave, de grau D maior ou igual que 2, né, dimensão 3. Só para relembrar aqui, que a gente vai falar dela agora, o DR é a família dos feixes reflexíveis de posto 2, muito estáveis, sobre a variedade, que é dada por essa sequência. E vamos denotar FR
a família dos feixes reflexivos de posto 2, mu estáveis, dados por esta outra sequência aqui. Aí a gente vai considerar essa sequência exata, que é uma sequência padrão. Daí, olha, cada distribuição genérica de codimensão 1 sobre essa variedade, ela vai se encaixar no seguinte diagrama comutativo. Então, vamos ver como que a gente chegou nesse diagrama. Então, a gente pega um elemento da família DR, daí a gente considera essa última linha aqui, essa sequência. Pegamos essa sequência aqui da segunda coluna, que é a sequência padrão que eu acabei de falar no slide anterior. Daí a gente define o sigma como parzinho φ que si. Daí a gente tem que esse quadradinho aqui comuta. Fazendo a passagem pelo conúcleo, a gente consegue estender um morfismo para esse quadradinho aqui, também vai comutar. Daí, como essas duas linhas aqui vão ser sequências exatas e o diagrama é comutativo, a gente pode utilizar o lema da serpente. Pelo lema da serpente, esse carinha aqui, ele só pode ser o OX menos D. Então, a gente sai de um elemento da família DR e chega num elemento da família FR. Então, daí a gente conclui que a família DR está contida na família FR. Daí, em geral, o diagrama é dessa forma aqui, porque esse sigma 2, ele pode ser qualquer, não necessariamente o particular do slide anterior. Ou seja, o que eu quero falar com isso? Que o conúcleo de sigma 2 não necessariamente vai ser o ômega 1 de x. Então, em geral, a gente considera o sigma, o parzinho sigma 1, sigma 2, que é um morfismo injetivo, que vai do OX menos 2 menos R, soma com OX menos D, para o ômega 1 do P4 restrito a X. Então, daí a gente, com esse diagrama, a gente diz, né, que a família FR contém estritamente a família DR. Então, para a dimensão da família FR, o que a gente se pergunta, né? Quando que dois morfismos injetivos, sigma e sigma', dados, né, daquela forma, definem quocientes isomorfos. Então, para isso, a gente precisou criar esse lema, né? Então, considerando esses dois morfismos injetivos, e F e F' os quocientes associados. Então, F e F' são isomorfos se somente se existir um morfismo tal que a composição de sigma' com esse psi dá o próprio sigma. Daí a gente tem como consequência imediata nesse lema a proposição que vai nos dizer quem é a dimensão da família FR. Então, olha, cada elemento em FR, só para ficar claro, ele é definido pelo morfismo desse termo aqui para esse, né? O morfismo do OX, da soma direta dos OX para o ômega 1 de P4. Então, cada feixe é definido por um morfismo dessa forma. Agora, a gente não pode contar os morfismos que definem quocientes isomorfos. Então, essa parcelinha aqui, ó, que está sendo descontada, ela vem, né, do lema anterior, é uma consequência imediata. Dois caras que definem quocientes isomorfos, eles diferem por um automorfismo. Então, por isso que a gente tem que descontar essa parcela aqui na dimensão da família. E aí a gente também precisa de uma proposição que diz o seguinte: o feixe TF dual, dado pela sequência, então a gente considera para o grau ser 2, 3 ou 4, vale para esses três valores, só que porém aqui, né, o nosso foco é a quádrica, então a gente poderia estar considerando somente grau 2. Então a gente tem que a dimensão esperada é a dimensão do Xt1 menos a dimensão do Xt2. E aí, quando a gente faz essa subtração, a gente chega
nesse valor aqui. Então, a dimensão esperada seria isso. Daí, mais um lema é sobre a distribuição genérica sobre a quádrica. A gente normaliza o feixe dual do TF, então a gente tem essa sequência aqui com as seguintes classes de Chern. A gente colocou tudo em função do H aqui, né? Lembrando que para a quádrica a gente tem aí um anel de cohomologia, né? A gente vai ter algumas relações. Esse H é como se fosse a primeira classe de Chern do OX1, né? A classe de uma seção hiperplana. Então a gente coloca tudo em função do H. Daí, o teorema é o seguinte: para cada K maior ou igual que 1, o espaço de módulo dos feixes reflexíveis estáveis de posto 2 sobre a quádrica, com essas classes de Chern na proposição, contém uma componente redutível que tem essa dimensão e contém a família do D2K mais 1. Então, a ideia da demonstração é que pela proposição que me dizia quem era a dimensão da família, né, do FR, aqui a gente considera R como 2K mais 1, porque a gente fez a normalização do feixe, tá? Então, F de 2K mais 1, a gente tem que a dimensão é dada por esse número, para K maior ou igual que 0. Pela proposição 9, que é a da dimensão esperada, a gente tem que a subtração das dimensões dá esse valor. Daí, a gente argumenta que a dimensão do Xt1, então, nesses feixes, é a dimensão do F de 2K mais 1, que dá esse valor, e equivalentemente, a gente pode escrever que a dimensão do Xt2, então, vai ser a dimensão do F, 2K mais 1, tirando aquela parte do slide anterior. Então, 36K ao quadrado, menos 72K, menos 45. E aí, a gente chega no valor, né? 8K ao cubo mais 6K ao quadrado, menos 3K menos 1. Então, como que a gente calcula a dimensão do Xt2? A gente vai aplicar o funtor ROM, tracinho, com o TF dual torcido por menos K, nessa sequência exata. Obtemos que a dimensão do Xt2 é o H2, do TQ3 torcido pelo TF dual. Aplicamos, né, a gente torce essa sequência por TF dual, fazemos, né, pegamos a sequência longa de cohomologia e temos aí uma identidade para o H2. Daí, finalmente, a gente torce essas duas sequências pelo TP4 restrito à quádrica, torcido por K, pegamos novamente a sequência longa de cohomologia, e aí a gente obtém essa igualdade aqui. O H2 vai ser esse valor. Então, voltando na dimensão do Xt2, fazendo as substituições, olha só, a gente chega exatamente no valor que a gente tinha como dimensão lá esperada, né? Que era o que a gente estava esperando. Aí, o que a gente fez ali foi considerar a primeira classe de Chern igual a 0, mas a gente também tem a versão para a primeira classe de Chern igual a menos 1, né? Considerando a normalização do feixe. E aí a gente tem esse teorema, né, do espaço de Model com essas classes de Chern. Aí ele vai conter a componente redutível de dimensão 18 e esse número aqui, respectivamente, e aí a família que ele contém vai ser a D2K. Daí, os próximos passos, que é o que a gente já está fazendo, é considerar uma classe maior, né, de variedades, fechar uma classe de variedades. Então, para o espaço projetivo, a gente já conseguiu, para a quádrica também. Então, a gente vai pegar as outras variedades que a gente são conhecidas como Fano, trifolds, que são dadas pela hipersuperfície cúbica, a interseção de duas hipersuperfícies quádricas em P5, a hipersuperfície de grau 4 nesse espaço projetivo com peso, a hipersuperfície de grau 6 nesse outro espaço projetivo com peso, a interseção do cone com a hipersuperfície de grau 4 no espaço projetivo com peso,
e a interseção das três quádricas em P6. Então, a gente está aqui, nesse caso aqui, na letra D, estamos ralando para fazer as contas, para ver se... A gente já fez, na verdade, as contas, e aí a gente está achando que está faltando uma normalização aí. A gente espera que dê certo, mas ainda estamos no caminho aí para ver se vai dar... Essa dimensão aí do X2 vai dar certinho. Aqui estão algumas referências. Muito obrigada. Obrigada, Alana. Queria pedir para todos abrirem o áudio para a gente poder saudar a Alana com as palmas, né? Obrigada, Alana, pela apresentação. Eu vou abrir agora para perguntas, né? Alguém quer perguntar algo para a Alana? Fazer algum comentário? Eu tenho uma pergunta. Sim, Charles. Ana, lá no Teorema 5 da sua apresentação, vocês mostram, né, que vocês constroem uma componente redutível do feixe, do espaço de módulos de feixe reflexivo, e depois fala que esse cara é tangente, o elemento genérico na componente vai ser tangente de uma distribuição, né? Vocês tentaram ver que vocês conseguem construir com essa componente uma componente do espaço de distribuição ou é muito complicado? Não, a gente não pensou nisso ainda não, mas pode ser aí uma coisa para se pensar. Uhum. Não sei. Vocês têm controlado o home a dimensão do home do feixe para o tangente? Não sei. Não. A gente consegue controlar até um certo ponto. Até um D igual a 5 a gente consegue. Depois, não. Ok. Não, beleza. Obrigado, viu? Nada. Obrigada, Charles. Mais alguém? Queria agradecer novamente a Alana. Vamos parabenizá-la novamente com nossas palmas. Muito obrigada, Alana, mais uma vez. Obrigada. Bom, eu queria agora dar a palavra para o professor André Cutiero. Tudo bom, André? Ei, Dani, tudo jóia? Tudo jóia? O André é professor lá da UFMG, formou doutorado no IMPA, né, em 2010, e hoje ele vai falar com a gente um trabalho cujo título é Focácia. É Focácia mesmo que fala, André? Focácia. Joia, obrigado, Dani, por me apresentar na reunião, a Ana e o pessoal que está aí assistindo. Eu vou falar sobre Focácia, né? Enfim, eu mudei um pouco o título da palestra e mudou um pouquinho também a palestra, que eu vou fazer um pouco de propaganda para 3 outros seminários que os meus alunos vão fazer, já estão agendados aí para fazer. Então, Focácia, eu demorei muito mais tempo criando esse anacronismo do que, de fato, preparando a palestra, mas a palestra é focada em curvas canônicas, interseções completas, e para ter o A, teria que ter aplicações, né? Então, ficou Focácia, e é sobre mais ou menos isso que eu vou falar aqui. Claro, curvas canônicas, interseção completas e aplicações dessas duas coisas misturadas com sistemas lineares. Tá, então, para começar, já que a gente está falando de comida italiana, a gente primeiro faz um antepasto, que, bom, o que eu chamo de curva canônica é uma curva que é isomorfa a sua imagem pelo morfismo canônico. Claro, a gente, nem sempre o morfismo canônico dá um mergulho num espaço projetivo, e quando dá, você pega a imagem e chama, olha, aquela curva lá, na imagem do morfismo canônico, chama ela de curva canônica. Então, nesse aspecto, curva canônica de gênero G, ela está contida em PG-1, né, porque é onde o canônico ou o dualizante mergulha, caso a curva seja singular.
e ela tem grau 2G-2. Então, curva canônica a gente pode tomar como definição isso que está nesse retângulozinho. Um outro ingrediente que eu vou fazer é o seguinte, olha, quando a gente pega o moduli de curvas lisas com gênero fixado, então ele admite uma filtração da seguinte forma, olha, você pega todas as curvas que tem um mapa, esse MG2, que tem um mapa de grau 2 para P1, depois você pega todas as curvas que tem um mapa de grau 3 para P1, ou seja, as hiperelípticas, as trigonais, depois um mapa de grau 4 para P1, que são as tetragonais, não, né? Poderia ser trigonal também. Ou seja, que admite um G1K. A gente sabe calcular a dimensão desse espaço, não é tão difícil. Então, nós temos essa filtração do modular de curvas com gênero fixado. E gonalidade, a gente define como sendo exatamente uma curva que admite um morfismo de grau D para P1 e nenhum outro morfismo de grau menor para P1. Né? Então, seria exatamente, olhando para essa filtração aí, as curvas que estão no MGD, mas que não estão no MGD-1. Né? Enfim, porque nada impede, por exemplo, você pegar uma curva tetragonal e ela ter um mapa de grau 3, ou uma pentagonal ter um mapa de grau 2, enfim. Ou uma tetragonal, que também é bielítica, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre essas coisas. Então, isso é só para situar mais ou menos que tipo de coisa de ferramenta eu vou usar e colocar, enfim, as regras do jogo. Claro que eu também vou fazer daqui a pouco curvas singulares. Por exemplo, quando a gente olha para uma curva canônica, eu estou pensando que o dualizante é um mergulho. Nesse sentido, qualquer curva lisa com gênero suficientemente grande, ela é uma curva canônica. O dualizante dá um mergulho. Qualquer curva nodal também, qualquer curva plana também, e as curvas que eu tenho interesse são as Gorenstein, que contêm todas as anteriores. Se você pega uma curva Gorenstein, toda singularidade nodal é Gorenstein, toda curva plana é Gorenstein, e óbvio, toda lisa é Gorenstein porque não tem singularidade. Então, apesar de eu ter falado curva aqui, depois falado do modular de curvas lisas, em algum momento eu vou considerar curvas Gorenstein, porque para mim não faz muita diferença em algum aspecto que eu vou falar de liso para Gorenstein, não vai fazer tanta. Bom, o primeiro prato é um trabalho que, enfim, eu espero que termine daqui a um mês, que estava atarefado, que é com o Eduardo Bálico, lá de Trento, e o Max, que é um aluno doutorado aqui, que ele vai fazer, ele está inscrito aí num dos posters. Beleza. Qual que é o objetivo desse trabalho? É caracterizar o extrato de curvas canônicas obtidos via gonalidade e certa existência de sistemas lineares. No fundo, é fazer a volta dos teoremas de Mukai e Mukaide. Mukai começou com isso em 95, e depois juntou com o Eide, né, para fazer esse... começou com gênero 7, depois gênero 8, depois saiu em 2010 em gênero 9 e algumas coisinhas em gênero 10. Que, no fundo, ele dá uma estratificação do modular de curvas lisas. Ele propõe algo, olha, se uma certa curva satisfazisse isso, então ela é interseção completa em algum sentido. Bom, o que a gente fez sobre isso? Eu vou dar uns exemplos, exemplificar alguns teoremas que nós fizemos. Que a gente trabalhou com gênero 7 e 8, exceto o caso bielítico, porque esse dá muita dor de cabeça. Bielítico é simplesmente uma curva que admite um recobrimento de grau 2 de uma curva hiperelíptica. Bom, sobre gonalidade, é muito simples, por exemplo, fazendo a projeção de um ponto, verificar que a gonalidade de qualquer curva plana é menor ou igual a D-1. Na verdade, ela é igualzinho a D-1, se você usa um teorema do Larsfeld. E essa caracterização de curvas canônicas, a gente precisa olhar para... Tem esse exercício simples também, é que se você pega uma curva com gênero maior ou igual a 6 e canônica, mergulhada no PG-1, então essa curva
nunca é interseção completa. Então fala, pô, André, você está falando de curvas canônicas, interseção completa e... Sim, apesar dela não ser interseção completa no PG-1, Mukai e Mukai-Eide, depois, eles realizaram essas curvas canônicas como interseção completa em espaços um pouco mais exóticos, como multiprojetivos, ou às vezes no scroll, ou dentro de uma grassmanniana adequada. Enfim, ficou algo bonitinho. Bom, tipo de resultado a gente está interessado, ou que a gente, enfim, esses teoremas que eu vou mostrar, a gente já terminou tudo, faltam fazer alguns detalhes e escrever de maneira adequada também. Que é o seguinte, desculpa, gente, eu por conta do tempo, eu acabei copiando e colando dos artigos, deu o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Pega uma curva tetragonal de gênero 8. Vamos fazer para gênero 8. Gênero 7 não vai mudar muita coisa, não. Muda só os estratos, mas as técnicas em si são as mesmas. Então, começa com uma curva de gênero 8. Assuma que ela não seja bielítica e admite um só mapa de grau 6 para P2. Mukai e Eide, eles provaram que nessas condições, C é a interseção completa de metade do anticanônico e do anticanônico no blow-up de P2 num ponto. O que a gente fez? Nós fizemos uma volta. Olha, tome uma curva no blow-up de P2, num único ponto, que ela seja a interseção completa desses dois caras. Metade do anticanônico e do anticanônico. Então a gente mostra que ela não é bielítica, que ela admite um único G62. E claro, ela tem o gênero correto, o grau correto, enfim, isso é só fórmula de adjunção. E a gente consegue fazer a volta. O difícil, em geral, é mostrar que ela é tetragonal e mostrar que ela admite um único G62, ou seja, o espaço de Brunet é um ponto só. Né? Essas partes são mais difíceis, mas a gente consegue provar. Um outro teorema, também em gênero 8, eu só peguei um gênero 8 para exemplificar, é que se você continua com uma curva que seja tetragonal, gênero 8, ela não admite um G26, 6 somente C, ela é a interseção completa desses 4 divisores em P1 e P4. A ida, novamente, foi feita pelo Mukai-Eide. O que a gente faz é, olha, toma esses 4 divisores em P1 e P4, vamos mostrar que ela é tetragonal, essa é a parte mais difícil, porque, enfim, é fácil você conseguir um morfismo de grau 4. Agora, por que não admite um morfismo de grau 3 ou de grau 2 para P1? Enfim, o Marx vai explicar isso, que a gente fez um teorema, uma generalização do teorema de Larsfeld para uma cota inferior para gonalidade de curvas em multiprojetivos. É um teorema muito bonito que o Marx, eu convido vocês a assistirem a apresentação dele. E a gente fez a volta. Então, a gente caracteriza essas curvas, né, olhando para os estratos do Mukai-Eide. Não dá para eu falar de todos os estratos, demoraria um tempão, que são, se não me engano, 8 estratos em gênero 7, mais uns 8 em gênero 8 ou 10 no outro. Enfim, é muita coisa. E outro teorema que a gente consegue, por exemplo, que aqui, você considera essa grassmanniana e vê um espaço vetorial de dimensão 6. O Mukai, ele fala, olha, uma curva é geral no sentido dele, ou seja, ela é pentagonal e não admite um G27, 6 somente C é obtida como uma seções transversais dessa grassmanniana bonitinha. O que a gente faz é dar a parametrização desse cara como um Deligne-Mumford stack. E com isso, a gente consegue um corolário, que é olhar para esse mapa dentro do M8, ou seja, eu parametrizei todas as curvas gerais de Mukai de gênero 8. E aí, como corolário disso em gênero 7, mostra, o tautológico está escrito errado aí, que esse lugar lá dentro do M8 é tautológico. Né? Ou seja, o anel de Chau, quem governa o anel de Chau desse espaço dentro do M8 são somente as classes tautológicas. Não é trivial provar, não segue como corolário direto. A gente precisa de um teorema fortíssimo do Angelo Vistoli e algumas linhas aí, algum par de linhas para poder concluir esse corolário. E claro,
A gente, depois de fazer esse trabalho, a gente gostaria de estudar curvas bielíticas e, obviamente, fazer gênero 9 e 10 e ver o que a gente consegue ver sobre anel de Shaw, porque, uma vez, se a gente tem a estratificação e mostra que cada estrato é tautológico dentro do M7, do M8, do M9, do M10, então o próprio M7, M8, M9, M10 é tautológico. Né? Então, seria uma segunda prova de que ele é tautológico, que foi obtida pelo Sankami e a Hannah Larsson agora, no meio desse ano. Beleza, então esse foi a primeira coisa. A segunda, deixa eu ver o meu temporizador aqui, 7 minutos. A segunda é um trabalho com a Islan, que foi meu aluno doutorado aqui, que está lá em Sergipe, e o Júnior, que é meu atual aluno, que a ideia é estudar a estabilidade do feixe normal de curvas canônicas Gorenstein. Ou seja, eu olho para a curva mergulhada no PG-1 e olho o feixe normal, quero saber se ela é estável ou não, olhando para gênero. Claro, a ideia é fazer a versão singular Gorenstein dos resultados que iniciaram com Farkas e o Marian Produt, o Gabriel Farkas e o Marian Produt, que tem conjecturas que tem a ver com, enfim, que para gênero maior que 7, isso nunca é estável. E estabilidade é simples de explicar, ou seja, um feixe ele é dito, vou falar estável, o semi-estável é só você colocar uma desigualdade. Ele é dito estável se eu pego um feixe e um subfeixe próprio que tem posto menor que o dele. Se como é que chama esse negócio? Se o coeficiente angular, que é o grau sobre o posto, que é esse μ de G, for menor ou igual, a gente diz que é semi-estável, e se for estritamente menor, a gente diz que é estável. E polistável, se ele é escrito como soma direta de coisas estáveis, né, que ele tem o mesmo coeficiente. O coeficiente, o μ de G, é simplesmente o grau sobre o posto. Tá, como a gente está trabalhando com coisas singulares, é difícil calcular o grau do normal, dentro do PG-1 e tal. Então, um teorema que salvou nossa vida, a gente conseguiu mostrar, foi o seguinte: você pega qualquer curva tetragonal Gorenstein, qualquer uma, então ela é interseção completa dentro do threefold scroll. E a gente sabe dizer quem são exatamente os dois divisores que dão essa interseção. H é a seção hiperplana desse threefold, desse scroll, e o R, não o L, é um ruling. Então, a gente sabe dizer exatamente, usando a teoria de interseção do scroll, que é bem conhecida. A gente prova esse teorema, e com esse teorema, moralmente, a gente fala, olha, eu uso que o feixe normal desestabiliza no scroll para mostrar que ele desestabiliza no PG-1. Moralmente é isso, ou seja, os dois são não estáveis, que é um pouco diferente das técnicas que o Farkas e o Produt usaram. Eles não olham para o scroll. Então, isso foi uma sacada legal que, olha, é interseção completa no scroll. Sem interseção completa, é fácil mostrar que desestabiliza. Então, a gente passa isso para o PG-1. E a gente tira 2 corolários, que são, enfim, em gêneros 3 e 4, que são simples, ou seja, estudando a estabilidade do feixe normal, tanto no scroll como no PG-1, que a gente mostra que uma curva mergulhada no scroll, o feixe normal dela é estável para gênero 3 e 4 e instável para gênero 5 e 6. E o feixe normal de uma curva geral Gorenstein para a gente é uma curva onde o scroll é não singular. Eu evito a singularidade, ou seja, é uma curva singular dentro do ambiente não singular. Nesse caso, o scroll. Que para gênero 6, ela é instável. O Júnior vai apresentar isso, e está no archive já. A gente conseguiu mandar uma versão aceitável para o archive, que está aí agora. E, claro, o que a gente quer fazer é para gênero 7. Bom, vale lembrar que isso está feito só até gênero 8 para a curva lisa. A gente rapidamente fez para gênero 3, 4, 5, 6. E para gênero 7 o problema é o scroll, que muitas vezes não dá para evitar o lugar singular do scroll.
E, claro, para calcular o grau do normal, a gente usou o complexo cotangente em alguns casos, que está no final desse pré-print que está no archive, que eu achei bem bacana, né? Eu uso a sequência exata no normal, ela não é exata porque a curva é singular. Então você coloca o P1, o T1. O T1 é um skyscraper espetado nas singularidades, então o H0 dele é o grau, então a gente quer calcular as seções globais do T1 e diz, olha, esse é o grau do T1, e a gente usa uma sequência exata lá, faz umas mágicas com as mãos, assim, na sequência exata, e calcula o grau do normal para várias classes de singularidades. Tá, e agora a digestão, que é o contorno, né, que teve o primeiro prato, segundo, agora, é um trabalho com a Sara Mazzini, que é minha aluna aqui da UFMG, que ela também vai apresentar, acho que todo mundo é amanhã, devo estar enganado, mas, enfim, tem aí a programação, que a ideia é estudar a geometria global do moduli, das curvas, ou seja, pega as curvas pontuadas, lisas, e suponha que nesse ponto marcado você fixa o ponto de Weierstrass. Ainda não está no archive, porque a gente está com, enfim, tá um pouco mais de meio artigo andado, a gente, enfim, fez umas mudanças, inclusive na tese. Convido todos vocês a participar da tese dela, que a defesa está para dia 8 agora de outubro. Só lembrar o que é ponto de Weierstrass, significa, olha, pega uma curva e pega um ponto liso dessa curva. Dizer que a sequência de não lacunas é exatamente os naturais, onde você tem uma função meromorfa, só que o divisor de polos é exatamente NP. Ou seja, tem ordem de polo N no P, em P, mas exatamente N não tem mais polo nenhum. E é fácil usar Riemann-Roch para mostrar que esse semigrupo tem gênero, o gênero da curva, e o P dito de Weierstrass é diferente da sequência canônica. Bom, o que a Sara fez na tese dela foi um trabalho muito bonito, muito clássico, porque essas coisas existem desde 1970, esse trabalho, que é o seguinte, que se você pega um semigrupo não hiperelíptico, ou seja, o 2 não está nesse semigrupo, a esse semigrupo sempre tem uma curva paramétrica associada a esse semigrupo afim. Se você assume que a singularidade dessa curva é interseção completa, ou seja, só a singularidade, e mais o modular, existe pelo menos uma curva que realiza esse semigrupo como semigrupo de Weierstrass, então a gente compactifica esse espaço, um espaço projetivo com peso, onde T1 é exatamente o complexo cotangente dado lá pelo Lichtmann-Schlesinger. Ou seja, a gente não sabe o que é um ponto de Weierstrass no modular das curvas estáveis de Linde-Mumford. Então a gente compactifica ele com curvas irredutíveis. O preço a se pagar é exatamente uma compactificação não tão visual, mas acabou meu tempo. 1 minuto eu acabo. Mas, assim, muito bacana. Por exemplo, é muito bonito. Resultados desse tipo tinham só até gênero 6. No máximo, gênero 6. Ou 4 geradores. Aqui, vocês perguntarem para a Sara, ela dá quantas famílias infinitas de semigrupos nessas condições você quiser. E a gente conseguiu, a Sara conseguiu tirar a hipótese de ser não vazio. O preço a se pagar é assumir que a curva é inteira interseção completa, a curva afim. E a conclusão é a mesma. Como corolário, a gente reprova uns resultados muito clássicos da tese do Schlesinger, que ele começou e o Pinkham usou, para mostrar que se um semigrupo é interseção completa, então ele é realizado como um semigrupo de Weierstrass de uma curva lisa, ou seja, aplica o critério jacobiano aí nesse modular e pronto. A gente tem esse corolário. E o quinto corolário é que, ou seja, se você assume localmente interseção completa e pelo menos uma curva lisa realizando aquele semigrupo numérico, então você pode deformar essa curva negativamente, no sentido das deformações do Pinkham, sem nenhuma obstrução. Que é um corolário muito bonito, que fazendo uma versão global de coisas locais. Então, eu fiz propaganda aí desses 3 trabalhos. Obrigado. Então, a nossa cantina aqui de Focácia e dessas pizzas aí é aqui na minha sala,
da UFMG. Obrigado, gente. E desculpa que eu atrasei, acho que 2 minutos. Ou 1. Deixar a gente com vontade aí da pizza, André. Essa fui eu que fiz. A gente pedir para todos abrirem o áudio novamente para aplaudirmos. Obrigada pela palestra. E eu vou abrir aqui para perguntas. Alguém tem algum questionamento, uma pergunta? Pode perguntar para a Sara, para o Júnior e para o Max. Não. Fala, o Charles quer. Eu tenho pergunta, mas eu não quero monopolizar as perguntas. Se tiver outra pessoa querendo perguntar, eu vou depois. Pode perguntar. Pode perguntar. No resultado que você consegue a compatificação daquele teu do teu model space das curvas com o semigrupo fixado, né? Certo. Quando você pega uma deformação de uma curva com aquele semigrupo lá, continua com o mesmo semigrupo ou não? Sim, todas com o mesmo semigrupo. Todas. Ou seja, no ponto marcado eu tenho o mesmo semigrupo. Mas o que aparece? Você sabe o que aparece de novo na compatificação? Curva inteira, em geral, Gorenstein. Só isso. É uma compatificação diferente da Deligne-Mumford. Uhum. Totalmente diferente. Uhum. Né? Porque Deligne-Mumford, você exige só nodal e estável. Aqui, eu não sei o que é o ponto de Weissach de uma curva com 5 componentes e um talo elíptico espetado. Entendeu? Uhum. Então, a maracutaia é falar, olha, será que a gente consegue, no lugar de pegar curvas estáveis, eu conseguir um outro moduli? Porque, assim, é claro que existe um moduli stack de curvas Gorenstein inteiras. Não, mas sim, só que o resultado é chocante para mim. É chocante, não, é um resultado lindo, lindo. Porque lindo. não é mais um moduli stack, é projetivo. Não, e outra, olha só, essas coisas começou com o Cal, depois eu continuei na minha tese, depois teve o Aislan que fez também. Claro, tem um resultado da Sara aí que a gente usa, o localmente interseção completa, que eu achei uma coisa maravilhosa, que usa um resultado que eu fiz com o Ian Stevens, que ainda a gente não colocou nem no archive. Eu espero colocar meio que junto. Senão seria estranho. Você fala, usa um resultado que ninguém sabe ainda, né? Mas é surpreendente, é uma coisa muito bonita. E mais, assim, é um projetivo. Então você fala, olha, você quer realizar um Weierstrass, se você sabe que o semigrupo tem uma certa característica, a Sara te dá famílias infinitas de semigrupos, ele é realizável, por quê? Você não precisa de deformação, não precisa de nada. Você aplica o critério jacobiano. Que se aprende com geometria algébrica. Entendeu? É muito bonito. Claro, o preço a se pagar é que as singularidades podem ser mais feias, obviamente. E o preço a se pagar é entender a tese do Pinkham. É duro. Onde tem esse T1, tem essas coisas clássicas. Mas assim, fica muito bonito. A gente faz uma ponte entre Pinkham e Syzygius e complexos de Koszul. Moralmente é isso. Uau. É muito bonito. Claro, os 3 resultados, essas 3 teses, eu dei muita sorte com esses alunos. Não, eu tô comentando com o do da Sara porque é a primeira vez que eu vejo, né? Eu já vi um seminário a respeito dos resultados do Marcos. E o do fecho igualmente normal impressionante, das curvas instáveis também, assim. Né? que tá no archive, que tá com... Esse aí com a Sara eu espero, tô meio que fazendo junto a versão final. O Ian Stevens tem uns 2 anos que a gente quer terminar e nunca termina. Eu quero ver se eu, enfim, corro agora, porque é um resultado muito bonito. Muito bonito. Chama atenção. Chama atenção. Chama atenção porque, assim, você não usa Deligne-Mumford em nenhum lugar. Eu nem sei, não precisam saber com compactificação Deligne-Mumford. Compactifica com curva inteira. E cai no esquema. Que é impressionante. E cai no esquema. Cai, o ponto marcado tem o mesmo Weierstrass. Não muda. É impressionante. É bem bonito. Não, mas era isso. Obrigado ainda. Valeu, Charles. Obrigada a você, Charles. Mais alguém, gente, quer fazer algum comentário?
Acho que a propaganda que você fez para seus alunos Não, deu certo. é o meu trabalho. O Max explicando por que é tetragonal, por que não existe o morfismo de grau 3. Não, essas coisas. Por exemplo, o Max vai, na apresentação dele, vai ter um teorema muito bonito, que é uma generalização de um teorema do Larsfeld, onde você tem uma cota inferior para a gonalidade. Lá o Larsfeld assume que você está em PM. Então você usa os graus das hipersuperfícies que determina a curva interseção completa. No caso do Max, a curva está em PN cartesiano PM. E aí se apela para o anel de Chau. Sim. E sai. Fica bem bonitinho. Eu achei uma gracinha o resultado, assim. Eu vou correr lá para ver. É bem legal. Não, eu acho que vale a pena. E o que surpreendeu também no trabalho do Júnior com a Slam foi essa versão singular Gorenstein, de você olhar para o scroll, que graças ao trabalho do Renato, a gente sabe que qualquer curva singular de gonalidade, eu não defini gonalidade de curva singular, tá? Eu joguei um monte de coisa debaixo do pano, na verdade. Se ela é tetragonal, então ela está mergulhada no scroll tridimensional. Você muito bem sabe disso. Graças ao trabalho que iniciou com o Renato, você passou por isso, a Lia, o Jairo, enfim, aí mergulhando lá, usando o Shiraya, a gente consegue mostrar aquela interseção completa ali dentro, do scroll singular. Né? Mas se você quiser, a gente pode tentar fazer em gênero 7, que daí o scroll é mais feinho, né? Porque a singularidade dele não precisa ser uma reta, pode ser um plano inteiro, né? Mas daí você pode ajudar bastante, velho. Você mexe. Bom, a gente come pizza, focaça e faz matemática. Falou em pizza, eu tô dentro. Obrigada, André. Obrigado, André. A gente vai abrir o áudio novamente para agradecer ao André novamente. Obrigado. A gente tem aí uns 2 minutinhos até a próxima palestra, que o Charles vai ministrar para a gente. Daqui a pouco a gente inicia. Eu posso tentar compartilhar minha tela já, Daniela? Pode sim. Vocês me veem, me ouvem e veem a... Sim. Bom, deixa eu te apresentar então, Charles. Nós vamos agora passar a palavra para Charles Almeida. O Charles, ele terminou seu doutorado em 2019 pela Unicamp. Atualmente ele é professor na UFMG. E hoje ele vai falar conosco sobre um trabalho cujo título é Defeitos osculatórios em variedades algébricas e propriedades de Lefschetz. É isso mesmo, né? É isso mesmo, Daniela. Daniela, muito obrigado. Queria aproveitar para agradecer a Ana, agradecer você aí pelo convite para falar aqui na reunião. Queria dizer que eu não sabia o tamanho da nossa audiência, então eu coloquei, vou falar em português, mas com legendas em inglês, né, por caso alguém tenha um pouco de problema para entender. E também vou falar nesse espírito de fazer uma propaganda a respeito do trabalho, né? Não dá para a gente entrar em muito detalhe, mas eu vou tentar contar um pouquinho para vocês por que eu estou interessado nessas coisas e por que isso é legal, né? Então, eu vou contar para vocês de um trabalho que ele é em progresso com a Aline, lá da UF, com o Rodrigo Gondim, lá da Rural do Pernambuco. E a história começa assim, né? As propriedades de Lefschetz em álgebras, né? Então, estudar a propriedade de Lefschetz é um assunto essencialmente algébrico, mas ela atraiu bastante atenção do pessoal porque ela tem bastante conexão com a álgebra comutativa, com a geometria algébrica, mais recentemente com combinatória, e agora a gente vai ver hoje como que ela liga com geometria diferencial, beleza? Então, vamos dar nome aos bois aqui na nossa conversa, né? Na verdade, vamos começar tentando entender por que a gente se preocupa com propriedade de Lefschetz e essas coisas, começando com onde ela surgiu, né? Então, se eu pego uma variedade compacta Keller com dimensão D, né? Eu consigo pegar, e fixo a forma de Keller dessa minha variedade, eu consigo pegar o espaço de todas as PQ-formas da minha variedade, e consigo decompor esse meu espaço de todas as PQ-formas em AK, onde eu faço as minhas PQ-formas somarem K, né?
Isso daqui vai me dar uma álgebra graduada. E eu consigo ver que nesse espaço, a multiplicação pela minha forma Keller, que eu comecei lembrando que uma forma Keller é uma 1 forma fechada, né? Ela vai me dar uma multiplicação aqui nesse espaço, desse meu espaço de todas as formas, né? Onde eu fiz essa decomposição graduada. E o teorema duro de Lefschetz vai falar que esse mapa aqui induzido pela forma de Keller vai ser um isomorfismo aqui para todo K no grupo de cohomologia da minha variedade, certo? Então, esse é um resultado muito famoso lá da topologia algébrica, que tem muitas aplicações aí na topologia algébrica, né, no estudo de variedades complexas. E o pessoal da álgebra percebeu o seguinte: eles perceberam que se a gente começar a fazer uns exemplos, né? Se eu pego o X como sendo o meu espaço projetivo, X é uma variedade de Keller compacta, então está dentro da minha hipótese, né? Eu consigo calcular que o anel de cohomologia do meu X vai ser, de fato, o anel de polinômio dividido por X elevado a n mais 1, onde esse meu X aqui ele é identificado com a classe do divisor canônico do meu espaço projetivo, certo? E aí, se eu pego x elevado a j, então eu vou identificar com o canônico elevado a j nesse grupo de cohomologia aqui. Aplicar o teorema duro de Lefschetz nesse sujeito, para essa variedade, pegando o x desse jeito, vai dar para mim que eu tenho um mapa, né, de uma transformação linear, que vai ser dada por essa L, a multiplicação por L, e vai dar para mim que esse mapa aqui, nesses espaços vetoriais, que são só os caras de grau D, né, em uma variável, quocientado por xn mais 1, e chegando nos caras de grau D mais K, também quocientado por n mais 1, vai me dar que esse mapa aqui, ele tem posto completo para todo K. Então, isso é uma conclusão que a gente vai tirar só do teorema duro de Lefschetz aí, certo? Mas se a gente faz com PN, como cohomologia se comporta bem com produto, a gente consegue fazer também com produto aí com uma variedade Segre, né? E a gente consegue ver também que eu consigo encontrar uma forma linear L que vai ter posto completo quando eu multiplicar os pedaços graduados desse anel aqui. Então eu pego em mais variáveis, mas aí eu tenho que quocientar por x0 até xn pelas potências que elas aparecem aqui, certo? Então, o que acontece? Lá da topologia algébrica, a gente sabe que quando a gente tem uma álgebra que vem de um grupo de cohomologia de uma variedade compacta Keller, a gente consegue ver que essas álgebras satisfazem essa propriedade de existir uma forma linear, cujo a multiplicação, né, de uma potência dela vai me dar um mapa, uma transformação linear de posto completo, certo? E aí uma pergunta super natural que acaba surgindo para a gente ok, mas o que será que acontece se eu tentar generalizar isso para outras álgebras que não venham de variedades Keller? Então, para a gente entender bem essa pergunta, vamos fixar aqui o que está acontecendo, né? Eu pego K, um corpo de característica 0, R, um anel de polinômio nesses caras. Eu consigo definir aqui a propriedade do posto maximal. Eu pego I, um ideal, dentro desse meu anel de polinômio. Eu vou falar que a álgebra dada pelo quociente do meu anel de polinômios pelo meu ideal tem a propriedade do posto maximal no range T, então, e no grau J. Se existe uma forma linear L nesse quociente, tal que o homomorfismo induzido pela multiplicação, né, daquela potência. Então, o range, para mim, vai ser quem eu elevo a potência da minha forma linear, e o grau vai ser o cara onde eu chego, tá? E eu vou falar que ela vai ter a propriedade do posto maximal se esse mapinha aqui tem posto completo como transformação linear, certo? Ok. Então, eu vou falar que a minha álgebra, né, se ela for uma álgebra artiniana, eu vou falar que ela tem a propriedade forte de Lefschetz, se ela tem a propriedade do posto maximal para qualquer range. Então, basicamente, eu estou falando que se ela satisfaz a mesma propriedade que álgebras que são
que vêm como cohomologias de variedade Keller satisfazem. Isso é mais ou menos para a gente tentar encontrar o problema inverso, né? Será que, dado uma álgebra, eu consigo encontrar uma variedade que tem aquele cara como anel de cohomologia? Então, como uma tentativa de tentar demonstrar esse resultado, a gente precisa primeiro encontrar quais são as álgebras que satisfazem essas propriedades. Então, o pessoal se dedicou por bastante tempo a tentar estudar essas álgebras, então, com bastante fruto, né? Então, só para fixar, uma álgebra que tem essa propriedade de Lefschetz forte é exatamente o anel de polinômios quocientado aqui por x0 elevado a uma potência até o xn elevado a uma potência, que é uma álgebra que a gente sabe que é uma interseção completa. Isso vem do fato de que a gente acabou de ver que esse sujeito aqui é o anel de cohomologia de um produto de espaço projetivo, certo? Um resultado bastante forte, assim, é que se eu pego um ideal em duas variáveis, a álgebra que é o quociente do anel de polinômios por esse ideal sempre vai possuir a propriedade forte de Lefschetz. E os resultados foram obtidos aqui nesses dois trabalhos, certo? Ok, eu deveria ter colocado menos coisa, que eu já passei 10 minutos, né? Então, a presença da propriedade forte de Lefschetz é uma condição que ela é muito restritiva. Então, se uma álgebra tem ela vai ser muito bem comportada com respeito à função de Hilbert, com um monte de propriedade que a álgebra vai ter que ter. Então, a gente consegue calcular no braço, em alguns casos, quando uma propriedade falha de ter a propriedade forte de Lefschetz. Por exemplo, se eu pego um anel de 3 polinômios, né, um anel de 3 variáveis, um anel de polinômios, e pego esse ideal aqui, aqui, basicamente, eu estou contando para vocês como que a gente faz para mostrar que a álgebra dada por esse quociente, né, o AI, não tem a propriedade forte de Lefschetz. Isso aqui, basicamente, é a álgebra linear. A gente escolhe uma base para o A1, né? Depois a gente escolhe uma base para o A4 e calcula a matriz de transformação mesmo do AX mais BY mais CZ, onde A, B e C são números complexos, né? É um exercício de álgebra linear fácil, V que dá essa matriz aqui, e a gente calcula o determinante V que dá zero, então ela não pode ter posto completo. Pode enganar dizendo, então toda vez que eu for querer testar se a propriedade, se uma álgebra tem propriedade de Lefschetz, vai ser só um probleminha de álgebra linear, mas não, para a gente resolver problemas mais profundos, a gente tem que atacar com ferramentas mais sofisticadas, assim, que não dá para a gente entrar aqui. Mas então, se é muito restritivo ter propriedade forte de Lefschetz, que tal ter propriedade fraca de Lefschetz, né? Então, em vez da gente permitir a multiplicação por qualquer potência da álgebra aqui, ó, nesse caso, em vez da gente permitir a multiplicação por qualquer potência, a gente vai permitir a multiplicação só por 1 e perguntar se, quando a gente multiplica pela forma linear em si, se isso tem imposto maximal ou não, né? E aí, se tem imposto maximal, a gente vai falar que a álgebra tem propriedade fraca de Lefschetz, beleza? Quando a gente encontrar essa forma linear, a gente vai falar que a álgebra tem a propriedade, que esse elemento, né, que essa forma linear, é um elemento de Lefschetz da minha álgebra A. Como se a gente estivesse querendo procurar por quem é candidato a ser representante da classe da forma de Keller da minha variedade, certo? Então, isso não tem problema. Então, o que acontece é que o número de conjecturas famosas, né, quando as pessoas começaram a estudar isso, o número de conjecturas famosas começou a ser equivalente a provar que uma dada álgebra tem ou não a propriedade de Lefschetz. Então, a conjectura de Froberg, que fala que a gente consegue prever, basicamente, qual que vai ser a função de Hilbert de algumas álgebras dentro do esquema de Hilbert que parametriza aquelas álgebras, depende de a gente provar que certas álgebras possuem a propriedade forte de Lefschetz, e mais recentemente a gente viu que provar a conjectura de Terral é equivalente a provar que certas álgebras também possuem propriedade de Lefschetz. A conjectura de Terral é uma conjectura bastante famosa que o pessoal está tentando atacar agora, que fala sobre arranjos de hiperplanos no espaço projetivo e tudo mais. E, além disso, a propriedade de Lefschetz tem relação com variedades algébricas que têm defeitos osculatórios, né, nos espaços osculatórios dela. Então, a gente vai focar nesse terceiro cara aqui, certo? Então, o que está acontecendo, né?
Por que a gente está preocupado primeiro com variedades com defeitos osculatórios? A partir de defeitos osculatórios de variedade, a gente consegue resultados de classificação de variedades que são muito interessantes. Então, para que eu possa enunciar esses caras, vamos primeiro dar nome aos bois. Se eu começo com uma variedade projetiva de dimensão n, né, e fixo um ponto dentro dela, eu escolho um sistema de coordenadas afim para essa minha variedade em volta de um ponto, em termos de potências, né, de potências formais, série de potências formais, e eu consigo gerar o espaço oscilador em volta daquele cara simplesmente fazendo as derivadas parciais. Então, se eu quero gerar o essésimo espaço oscilador em volta daquele ponto, eu faço as exésimas derivadas parciais daquele meu sistema de coordenada, pego o gerado por todas essas caras, projetivizo isso e falo que esse cara é o espaço oscilador da minha variedade. Vocês sabem aí de geometria diferencial que esse espaço oscilador vai contar para a gente o tanto que essa minha variedade dobra, né? E a gente vai estar interessado em saber, então, sobre a dimensão desse nosso espaço aqui, certo? O que acontece é que a dimensão esperada desse sujeito vai ser isso daqui, né? Porque é a dimensão de todas as possíveis derivadas parciais, exésimas derivadas parciais, então é como se eu estivesse pegando todos os polinômios de grau S em n variáveis, porque eu falei que a minha variedade tem dimensão n. Como eu estou projetivizando, eu tenho que descontar 1, beleza? Então, o meu espaço oscilador vai ter dimensão essa combinação aqui, menos 1. E se a dimensão for estritamente menor, eu vou falar que a minha variedade satisfaz uma equação de Laplace, ou eu vou falar que a minha variedade ela tem defeito osculatório, certo? Se a dimensão do espaço osculatório não é a dimensão esperada, então eu vou falar que a minha variedade tem defeito oscilador. Muito que bem. Por que a gente se interessa por esses resultados, né? Então, esse é um resultado do Fulton, do Kleiman, da PN e do Tai, que vai falar que se eu pego uma variedade projetiva, mergulhada num cara com dimensão certa aqui, com essa combinação, se a minha variedade não satisfaz nenhuma equação de Laplace de ordem K, ou seja, o késimo espaço oscilador tem a dimensão esperada, então, necessariamente, o meu X é isomorfo a uma variedade que é um mergulho de Veronese aqui. Então, você vê como ter a dimensão esperada, né, como a gente controlar a dimensão do espaço oscilador, restringe muito as possibilidades para quem é a minha variedade. No caso, só pode ser uma variedade aí. Então, controlar essa questão do defeito oscilatório é de fato importante, é de fato relevante para a gente aqui. Tem mais um resultado disso, eu vou passar. Então, de maneira para que a gente possa melhorar esses resultados de classificação, a gente gostaria de ter exemplos de variedades com defeitos osculatórios, né? Então, esse problema de encontrar variedades com defeitos osculatórios vai lá da escola italiana de geometria algébrica, lá nos anos 1900, né, 1800 e bolinha. E o primeiro exemplo conhecido foi o exemplo do Togliatti, que ele encontrou uma variedade que tinha defeito osculatório no segundo espaço oscilador, que é dada gerada por esse ideal aqui. Mais especificamente, a superfície de Togliatti, né, ela é dada pela imagem desse mapa aqui, desse mapa racional. Certo? Então, se eu pego um ponto geral em cima dele, o segundo espaço oscilador vai ter dimensão 4, em vez de ter dimensão 5, que é a dimensão esperada. E esse cara teve muito trabalho para fazer isso e demorou-se muito para que a gente conseguisse dar outros exemplos. Esse aqui é um pequeno desenho do que é a superfície que ele encontrou. Então, é uma coisa bastante exótica, né? Mas como que a gente pode construir concretamente, então, exemplos de variedades que têm defeito osculatório? A resposta é com as propriedades de Lefschetz e os sistemas de Macaulay inverso. E eu vou ter pouquíssimo tempo para explicar o que é. Mas se eu começo com espaço vetorial, é comum, né? A gente pode fazer um anel de polinômios em cima desse espaço vetorial, simplesmente pegando o produto simétrico do dual, e eu posso pegar o Q, que é uma álgebra que a gente vai ver daqui a pouco, que vai ser dual a minha R, como sendo simplesmente um produto simétrico dos meus espaços vetoriais. Então, eu consigo definir nesse meu R, nesse meu Q, um produto, né, onde eu pego um cara de uma componente I
iésima aqui, um outro cara de uma componente J-ésima, faço o produto tensorial desses sujeitos, simplesmente fazendo o produto desses caras, de modo que o meu D vai agir como uma derivada parcial, por assim dizer, nos meus polinômios, né? Então, é como se Q fosse as derivadas parciais com respeito às variáveis que estão no meu R. Aí eu defino, né, o sistema inverso de Macaulay. Se eu começo com o ideal, o inverso de Macaulay dele vai ser todo mundo que mora no meu anel de polinômios, cuja derivada dá zero, com respeito a todo mundo que mora no meu ideal, certo? Se eu estiver pegando ideais monomiais de um grau fixo, vocês podem pensar que o inverso desse meu ideal vão ser todos os monômios daquele mesmo grau que eu fixei, que não moram no meu ideal, certo? E com isso, a gente tem esse resultado forte aqui. Mais 2 minutos, Daniela, e eu termino aqui, pode ser? Ou concluímos? Pode sim, Charles, mais 2 minutinhos. Mais 2, tô encerrando. Então, se eu pego um ideal artiniano, né, dentro do meu anel de polinômio, gerado por exatamente R elementos, então eu vou falar que se o meu ideal falha a propriedade fraca de Lefschetz em grau D-1, ou seja, se eu consigo um elemento de grau 1, que quando eu multiplicar do grau D-1 para o grau D, eu não tenho posto completo, a variedade gerada pelo sistema inverso de Macaulay desse sujeito, a variedade gerada pelo sistema inverso de Macaulay desse sujeito, né, que vai ser dado por esse mapa racional aqui, vai satisfazer pelo menos uma equação de Laplace de ordem D-1. Então, a Mesetti, a Meyerhoeg e o Ottaviani encontraram para a gente uma máquina de produzir exemplos de variedades, né, contanto que a gente consiga produzir exemplos de ideais que falhavam propriedade de Lefschetz, de modo que a gente consegue construir equações de Laplace de ordem D-1. Só que tem um problema aí, né? Sempre que eu dava seminários a respeito disso, a pergunta que as pessoas sempre faziam ok, você sabe que satisfaz pelo menos uma equação de Laplace de ordem D-1, mas você não sabe sobre essa variedade quantas equações de Laplace ela tem, e você não sabe se essa equação de Laplace de ordem D-1 ela é a menor equação, ela tem a ordem minimal que ela tem. Então, essa colaboração que a gente fez com a Aline e com o Rodrigo foi nessa direção de tentar responder a essa pergunta. E o que a gente consegue responder de fato, eu vou pular para o último slide aqui, é que certas variedades, né, que a gente chama de sistemas de Togliatti, que são caras que falham a propriedade de Lefschetz em grau D-1, de fato, elas vão ter exatamente, a gente consegue calcular exatamente qual que é a quantidade de equações de Laplace que ela satisfaz, e se ela satisfaz uma equação de Laplace de ordem D-1, ela não vai satisfazer nenhuma equação de ordem de Laplace menor que D-1. Então, de fato, o resultado que a gente consegue provar, eu vou ter que pular bastante coisa, é esse daqui. Se eu pego um sistema de Togliatti minimal, para o grau a partir de 4, a minha variedade vai satisfazer uma equação de Laplace de ordem D-1, mas nunca vai satisfazer uma equação de Laplace para ordem menor que isso. Então, para a gente isso é muito importante, porque agora a gente pode avançar na classificação dessas variedades, né? Porque, como aquele resultado do Fulton, do Kleiman, da PN e do Tai fala, a gente precisa controlar exatamente o que acontece com todos os espaços osciladores, e agora a gente tem uma forma de fazer isso. Então, nosso próximo passo, né, a gente gostaria de fato dizer quem são esses sistemas de Togliatti minimal, usando esse resultado que a gente conseguiu provar aqui. Beleza? Bom, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Eu peço desculpa aí pela correria e obrigado pela atenção. Obrigada a você, Charles. Eu peço novamente para abrirmos o áudio, né, para parabenizar o Charles. Muito obrigada, Charles. Valeu, Daniela. Pela palestra. E abro a sessão de perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Posso? Claro, André. Aproveitar o Charles que, enfim, antes que daqui a pouco tem que buscar criança na escola, acho que eu não vou ver o Charles. O Charles, esse trabalho, quando você estava falando da propriedade de Lefschetz, do Migliori com mais 2 pessoas, que mostra, ou seja, toda curva plana
satisfaz a propriedade de Lefschetz. Né? O contra-exemplo que você deu não é interseção completa, me parece. Não é interseção completa. Existe um resultado, se é interseção completa, satisfaz? Não, é uma das conjecturas mais importantes abertas no momento nessa área. Se for interseção completa, o resultado esperado é que satisfaça. Que satisfaz. Mas o que a gente sabe é que se for uma interseção completa geral, satisfaz. Se for uma interseção completa geral, satisfaz. Se for uma interseção completa que você controla bem quem são os geradores, também satisfaz. Mas não dá para tirar a generalidade. Não dá para saber se você encontra um ponto xarope ali dentro que vai ter. Sim. Outra coisa, quando você pega, por exemplo, pensando no ideal de uma curva, eu não sei, ter esse posto máximo, por exemplo, você poderia pegar um elemento dualizante, por exemplo, e você tem o teorema de Max-Noether. E, ou seja, quando você pega as potências do dualizante, pega a álgebra de polinômios dado, ou seja, pega a álgebra de polinômio dado pelo H0, isso sobrejeta na soma direta das seções globais dos dualizantes torcidos. Isso não daria para tirar Lefschetz? Porque é sobrejetor, entendeu? O fato é que assim, você não tem um elemento, você não tem. A multiplicação não é por um elemento, entendeu? Você meio que tem um feixe inteiro fazendo isso. Não sei. Isso é bom, porque realmente, se você pensar, essa coisa, né, do teorema, esse teorema do Chá, né, que relaciona essas duas coisas, todo ele funciona por causa da polaridade. Basicamente, o Max-Noether também funciona com a polaridade, né? Então, é uma coisa que tem que dar uma olhada, assim, o que acontece com... Para curvas. A Max-Noether funciona para curvas. Então, pensa, você pegar o ideal de uma curva, pega uma curva algébrica, pega o anel de cohomologia dela, e vê... não sei. Isso precisa... É que, na verdade, o que pode falhar é porque, a princípio, a gente consegue definir propriedade de Lefschetz só para quando um dos dois lados é artiniano. Porque a gente precisa que seja artiniano, porque essencialmente a gente quer que pare em algum momento a função de Hilbert, né, que zere. Tá. Mas então, só que tem um resultado recente de um cara agora no final de 2020, recente assim, tem 9 meses já, né, daria para ter nascido já, mas o resultado do final de 2020, que ele começa a estudar a propriedade de Lefschetz para álgebras que não são artinianas. Então eu acho que talvez seria uma primeira pergunta aí, enfim, para álgebras não artinianas, para tentar dar uma olhada, entendeu? Entendi. É realmente interessante, é uma boa pergunta. Assim, eu fico meio... Onde é que você lê a propriedade de Lefschetz? A única ferramenta é procurar esse elemento e a multiplicação tenha posto máximo? Ou onde é que você pega, entendeu? Você lê onde? Depende. Tem alguma outra ferramenta que fala, ó, tem propriedade máxima, C e somente C, blá, 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 sei lá... Não, depende. Se a variedade fotórica, então você pode pegar... então, se um elemento genérico funcionar, vai funcionar para um elemento x0, mais x1, mais x2, mais x3, até a dimensão do espaço que você está. Se a variedade fotórica. Se a variedade não fotórica, aí, parceiro, não tem o que fazer. Aí Não tem uma maneira de ler... Nem um lado, nem outro. Tipo, olha, se não leio aqui, então não é Lefschetz, por exemplo. Não tem. Cara. Não tem. E inclusive, esse resultado que você falou da curva, né? É uma coisa que a gente faz, não deu tempo de colocar aqui, mas é uma coisa que a gente faz no artigo também, é que é o seguinte, é difícil provar aquele resultado do Watanabe, do pessoal, é difícil de provar para dimensão 2, para curva. Do ponto de vista algébrico, eles demoram bastante tempo para fazer isso. Entendi. E para fibração por curvas? Oi? E fibração por curvas? Porque em cada passo você vai ter o resultado dele. É super problemático. Ah, é? Só que se você passa para o mundo de geometria, tem um resultado do Griffiths and Harris que fala que a curva ela tem a dimensão esperada. Se ela tem um mínimo de singularidades, que é o caso quando é artiniana,
ela vai ter, você sempre vai ter a dimensão esperada no espaço osculador. Então, a gente consegue essa equivalência, né? E, de fato, dá para tirar esse resultado, assim, 2 linhas. Entendi. Não, mas depois a gente conversa mais, senão monopoliza aí, não sei se tem que... Obrigada, Charles, obrigada. André, o pessoal queria, assim, antes de passar para a próxima palestra, né, agradecer ao Charles mais uma vez, peço para todos abrirem o áudio novamente, né? Obrigada. Bom, então, eu vou passar a palavra agora para o nosso próximo palestrante, Diogo da Silva Machado. Tudo bom, Diogo? Tudo jóia. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, Diogo. Diogo formou o doutorado em 2016 pela UFMG. Atualmente, ele é professor na UFV, meu colega. E hoje ele vai apresentar para a gente um trabalho cujo título é o Índice Logaritmo Fórmula Residual. Vamos lá? Fica à vontade, fala a pessoa. Tudo bem, obrigado. Eu só vou pedir, Daniela, a gentileza aí, a hora que estiver marcando ali aquele tempo limite, você me interrompa aqui. Eu não sei se eu vou conseguir controlar aqui o tempo. Bom, eu queria, antes de mais nada, né, desde já agradecer aí imensamente, me sinto honrado pelo convite, né, também parabenizar, né, a proposta de um evento desse, né, aos idealizadores aí, quem está na organização, tá, acho muito legal e mesmo com a pandemia, né, a gente vê que organizar um trabalho desse não deve ter sido nada fácil, mas está aí, está acontecendo uma realidade, então acho que está todo mundo de parabéns mesmo, né. Eu vou compartilhar aqui, deixa eu ver se eu consigo, tela inteira. Alguém me deu um feedback, vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Ótimo, ótimo. Então, assim, nessa apresentação, eu vou estar apresentando aqui alguns resultados que são resultados que a gente tem conseguido ali numa parceria de pesquisa com o professor Maurício Correia, né? O Fernando Lourenço, eu acho que eu vi o Fernando aí, tá conectado com a gente aí na sala, e também o Antônio Ferreira. O Fernando e o Antônio são da Federal de Lavras, né? Então, eu vou fazer aqui, aproveitar ao máximo o tempo que foi concedido para a gente, né? Vou fazer a propaganda, né, daquilo que a gente tem estudado, vou colocar aí, em algum momento ali os resultados que a gente tem obtido, vou falar, inclusive, em algum momento ali, de como foi que a gente vislumbrou a possibilidade de estar estudando esse problema, né, esses resultados, e é claro, né, vou dedicar aqui esse início para oferecer aí uma contextualização, né, para que a gente tenha aí condições de falar de uma maneira mais clara, mais... todos possam entender dos resultados que vão estar na segunda parte ali da nossa apresentação, né? Bom, em síntese, né, o que a gente conseguiu, né, os resultados que a gente tem obtido, né, são fórmulas residuais para estudar no estudo de singularidades de foliações holomorfas, né? E aí, um desdobramento de um resultado dessa natureza que nós obtivemos, que vai dar a justificativa aí para o título, né, da nossa palestra, né, o índice logarítmico, uma forma residual. Porque o que nós conseguimos foi, como desdobramento mesmo, né, determinar uma fórmula, né, para o índice logarítmico em termos do resíduo de Grothendieck, né. Então, isso aí vai ficar muito claro para vocês ali no final, quando a gente for, de fato, falar do resultado. Mas, em síntese, é isso, tá? Então, eu queria começar aqui, sob o pretexto de uma introdução, de uma contextualização, né? Falar aqui de alguns conceitos preliminares, né? Então, se a gente considerar D um divisor sobre uma variedade complexa, n-dimensional, compacto, né? Se a gente tomar em cada ponto dessa variedade
fixar aí a função, né, a função H, a função holomorfa, que define localmente esse divisor, né, visto como uma hipersuperfície, nós podemos, a partir, então, desses dados aí, formalizar o conceito de feixe de formas logarítmicas ou de Q-formas logarítmicas e o feixe tangente logarítmico, né? Eu vou colocar aqui na tela rapidamente, tá? Então, o que você tem assim, né? Uma Q-forma meromorfa, ômega, né? Ela é dita logarítmica ao longo do divisor D, no ponto P, se H multiplicado por ômega, né? E H multiplicado por D ômega é holomorfo, são formas holomorfas, né? Então, quando a gente considera ali o conjunto de germes, né, de todas as Q-formas, né, logarítmicas no ponto, a gente, então, pode definir o feixe, né, de Q-formas logarítmicas ao longo de D. Também, o feixe tangente logarítmico, né, nós procedemos da seguinte forma, né, a gente considera o conjunto TXP menos log D, que é o conjunto de germes de campos de vetores tangentes, campos holomorfos, né, tangentes à variedade X, para os quais, né, você tem essa condição aqui, né, quando você toma o campo ali como uma derivação e avalia na função que está definindo a hipersuperfície, né, você tem que o resultado, né, trata-se de uma função que ainda está ali no ideal gerado pela função que define a hipersuperfície ali localmente em P. E aí, com isso, a gente define, então, o feixe tangente logarítmico. Veja, esses conceitos aí, né, eles foram desenvolvidos, né, por Saito, né, num trabalho importante, e ali ele apresenta, né, uma série de resultados, né, sobre esses objetos, né, tanto o feixe de formas ou de Q-formas logarítmicas, quanto o feixe tangente logarítmico, né? Eu destacaria aqui, para a nossa palestra, inclusive, para aquilo que a gente vai dizer, um conceito, né, que já consta ali nesse trabalho do Saito, que é o conceito de divisor livre, né? Isso significa o quê, né? Isso significa que o feixe de formas logarítmicas é um feixe localmente livre, tá? Então, toda vez que o feixe de formas logarítmicas for localmente livre, você diz que o divisor é um divisor livre, né? E aí você tem exemplos, né, dessas situações aí, né? Quando você está em dimensão 2, né, toda curva plana é um divisor livre, né, constitui um divisor livre. Em dimensão arbitrária, sempre que você tem ali um divisor do tipo cruzamento normal, então, trata-se de um divisor livre. Ok? Muito bem. E aí, nesse contexto aqui, eu queria falar, aí sim, de uma informação chave, vamos dizer assim, para aquilo que a gente está apresentando aqui, que é o conceito do índice logarítmico, né? Esse é um conceito que surgiu mais recentemente, em 2005, por Alexandrov, e eu vou aqui rapidamente apresentar passos, né, da definição, né, desse conceito, né, do índice logarítmico. Então, você tem ali F, uma foliação holomorfa unidimensional sobre a variedade X, com singularidades isoladas e que seja logarítmica ao longo do divisor D, né? Isso significa que se você considerar ali o campo, localmente, o campo que define a foliação, trata-se de um campo de vetores que é tangente à hipersuperfície, né, a hipersuperfície D, né? Então, pois bem, fixando ali um ponto na variedade, né, se a gente considera aí um representante local, né, um campo V, que representa a foliação F, né, na vizinhança desse ponto X, então, a multiplicação interior define aí um complexo, né, chamado complexo logarítmico, né? E aí, no trabalho do Alexandrov, o que ele faz é tomar a característica de Euler
desse complexo, né? E define, então, a característica de Euler como sendo, então, o que ele chama aí de um índice, né, que aparece ali no seu trabalho, né, que a gente chama de índice logarítmico. Tá? Pois bem. Ainda nesse trabalho do Aleksandrov, aparece ali uma fórmula, né, um resultado que, de fato, chama muita atenção, né? Eu coloquei de forma sucinta, né, na tela, você está vendo essa fórmula aí, e eu vou até aqui falar um pouquinho a respeito dela, e essa fórmula, de certo modo, ela trouxe para a gente uma motivação para esse trabalho, né, para esse estudo que a gente vem fazendo, qual seja, né, esse resultado do Aleksandrov, essa fórmula, mostra para a gente que o índice logarítmico, né, em cada ponto, ele está medindo, na verdade, a diferença, né, entre o número de Milnor, da foliação naquele ponto, e o índice GSV. Né? Então, o índice logarítmico, ele mede a diferença aí desses dois índices. Né? A gente sabe, né, da literatura que tanto o número de Milnor, também o índice GSV, possuem fórmulas, eles podem ser representados em termos do resíduo de Grothendieck, tá? Tanto o número de Milnor quanto o índice GSV. No caso do GSV, é um tipo de resíduo de Grothendieck relativo ao divisor, no caso. Mas, essencialmente, são fórmulas da mesma natureza. Uma pergunta que surge aí, né? Será que o índice logarítmico, então, né, que vai fazer essa marcação, né, de calcular a diferença desses dois índices, né, o número de Milnor e o GSV, poderia ser também representado em termos, ou ter uma fórmula em termos do resíduo de Grothendieck? Tá? Então, um dos resultados, né, que a gente conseguiu, a gente obteve, né, foi, de fato, uma representação em termos do resíduo de Grothendieck para o índice logarítmico. Agora, somado a essa questão, né, que a gente colocou, existe uma outra, eu diria, muito mais forte, muito mais importante, que, de fato, aí se viu como motivação para os estudos que a gente vem desenvolvendo nesse grupo, né? E aí eu queria falar um pouquinho dele, né? Pois bem, tudo vem lá do teorema de Balbot, né, que é um resultado bem conhecido, né? Você tem, então, o teorema de Balbot, né? Você tem F, uma foliação unidimensional, né, numa variedade complexa, dimensão n. Se você pega um polinômio simétrico homogêneo φ, né, de grau n, e considera aí S uma componente conexa compacta do conjunto singular de F, né? Então, se a gente denota aí para o TF, né, o fibrado tangente da foliação, você tem essas duas informações aí, esses dois resultados, né? Então, existe ali uma classe de homologia, que é de fato o resíduo, né, em si, e mais, né, que é o item 2, né? No caso em que a variedade ela é compacta, aí você tem a fórmula do tipo Balbot, né, que relaciona de um lado aí o número top de Scher, né, e do outro ali a soma dos resíduos em cada componente conexa do conjunto singular. Existe aqui uma hipótese, né, que faz parte desse resultado, né, que é o fato de que a variedade X ela é uma variedade compacta. Tá? A X é uma variedade compacta. Então, ali em 2016, né, quando eu estava finalizando o meu doutorado, né, aliás, esse foi um assunto que estava ali na minha tese de doutorado, eu fui orientado pelo professor Maurício, aí na UFMG. Nós estávamos, então, ponderando o seguinte, né, será que a gente não consegue obter versões, né, do teorema Balbot para o caso em que a variedade X é não compacta, né? E aí, deixa eu passar aqui um pouquinho, aqui, ó. Então, isso aí veio lá de 2016, que é um resultado da minha tese, né? Então, o que a gente demonstrou foi o seguinte, né? Fórmulas do tipo Balbot,
para variedades complexas não compactas, desse tipo aqui, ó, dos tipos X-til, né? Onde X-til é dado pela diferença, né? Você tem X, uma variedade complexa compacta, menos D, um divisor, tá? No caso, a gente considerou o divisor com singularidades ou do tipo cruzamento normal, né? E conseguimos algumas aplicações, eu vou apresentar aqui nos próximos slides, né? Então, basicamente, né, o que nós alcançamos ali em 2016 foi essa versão. Chama atenção aqui para a fórmula, aqui, que é uma fórmula do tipo Balbot, onde você tem, de fato, aqui o número top de share, né? Aí você considera, ao invés de tomar o tangente, né, o fibrado tangente da variedade, você considera o fibrado tangente logarítmico, né? E aqui você tem a soma dos resíduos, né, da foliação na variedade não compacta, né, em X menos D, né? Quando a gente traz esse resultado, né, para o contexto ali de PN, né, então a gente tem uma caracterização interessante, né, em termos do grau do divisor e do grau da foliação, que permite estar analisando, né, caracterizando a ocorrência das singularidades da foliação fora do divisor D, né? Então, esse resultado aí, que consta aí na tela para você, está exatamente falando disso e mais, né? Ele dá para a gente uma fórmula, né? Para o número de singularidades da foliação no complemento de D, né? Ela é dado por essa expressão aqui embaixo, né? Que depende ali do grau da foliação e do grau da hipersuperfície. Então, nessa ocasião aqui, em 2016, nós tínhamos algumas hipóteses bem marcadas aí, né? A gente pede, se você observar aqui, que as singularidades da foliação seja não degenerada, né? Isso é uma hipótese que a gente tinha. E também a hipersuperfície, né, o divisor. Nesse caso da aplicação aqui, o divisor suave, né? Se eu voltar à tela aqui anterior, na forma do tipo Balbot, você tem a hipótese que D é do tipo cruzamento normal, né? Bom, aí mais recentemente a gente começou a pensar, né, e se a gente desconsiderar essas hipóteses, né? Então, por exemplo, se a gente tomar aqui, deixa eu passar aqui mais um, aqui, ó. Se a gente considerar aqui, por exemplo, que as singularidades da foliação não precisa exigir que seja não degenerada, né? Então, você tem um resultado daquele traço, né, do resultado anterior, né, que está exatamente falando para a gente aí sobre a ocorrência das singularidades da foliação no complemento da hipersuperfície, né, do divisor D. Bom, isso aí ficou ali em 2019, e aí eu queria, estou de olho aqui no relógio, né, eu queria ir, de fato, adentrar na parte que é a parte mais recente, né, e que aí foi onde a gente obteve aí os resultados que eu ponderei lá no início da minha apresentação, tá? E aqui, ó, já é de 2020, né? Nós temos aí o Maurício, o Fernando, né, e o Antônio, tá? Então, esse resultado, nesse contexto, o que a gente está considerando aqui nesse caso, né? Nós tínhamos ali em 2019 a hipótese de que o divisor, onde o campo é tangente, né, deveria ser, né, um divisor localmente livre, né? Ou melhor, um divisor com cruzamento normal, né? Então, a gente ponderou assim, né? Se a gente retirar essa hipótese, né? O que a gente poderia encontrar, né, de resultados nessa direção sem essa hipótese, o divisor ser do tipo cruzamento normal? Então, nós então, passamos a investigar o caso em que o divisor é livre, né? E essa hipótese, né, a gente está considerando essa hipótese, porque nesse caso, né,
você tem, de fato, o feixe tangente logarítmico, né? Essencialmente é um fibrado, né? Então, quando a gente trabalha com as classes de Chern, você tem uma série de resultados, né, que são garantidos por você estar trabalhando, de fato, com o fibrado, né? E não com o feixe, né? Ô, Diogo, desculpa te interromper, mas só para avisar do tempo, passou os 20 minutos. Já tá, mas eu posso ter mais um minutinho para encerrar? Pode sim, claro. Então, muito bem. Então, essencialmente, então, a gente conseguiu, de fato, provar a existência de um resíduo, para esse caso em que o divisor ele é localmente livre, né? E a síntese, né, do resultado essa está na tela. E eu vou rapidamente aqui, até peço desculpa a vocês, a minha expectativa é que a minha fala pudesse ser até mais efetiva. Eu vou saltar aqui rapidamente para mostrar para vocês o resultado que vem ali como motivação da palestra, né? Que é o seguinte, né? Lembra que eu falei inicialmente, né? Seria possível, então, obter uma expressão, uma fórmula em termos do resíduo de Grothendieck, né? Para o índice logarítmico, né? Então, nós encontramos aqui. Deixa eu melhorar aqui a minha tela um pouquinho, até mostrar aqui para vocês. Então, a gente tem aqui, ó, se a gente considerar, né, o corolário, estou olhando para o corolário, né, se você tem F, uma foliação holomorfa, dimensão 1, né, sobre uma variedade complexa X, que é logarítmica ao longo de uma hipersuperfície com cruzamento normal, né, a gente considerar aí φ um polinômio simétrico homogêneo de grau N, né, como a função determinante, especificamente para esse caso. Então, você tem que o resíduo logarítmico, né, que foi o resíduo que nós provamos, né, nesse trabalho, ele pode ser escrito em termos do índice logarítmico, né? E aí, então, considerando que a função que estamos trabalhando, a função simétrica, né, o polinômio simétrico é o determinante, a gente, então, encontra essa forma que está aqui embaixo, aqui, ó, o índice logarítmico em termos do resíduo de Grothendieck, tá bom? Eu agradeço aí, eu tenho aqui as referências, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tem aqui as referências, e peço desculpas a vocês pelo ter extrapolado um pouquinho o tempo, tá joia? Obrigado. Nós que agradecemos, Diogo, muito obrigada. Queria pedir a todos novamente para abrir o áudio, para a gente parabenizar o Diogo. Muito obrigada, Diogo, pela palestra, pela fala. E abro agora para perguntas. Alguém tem algo a dizer? Arturo, por favor. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Arturo. Boa tarde a todos. Poderia botar no seu slide, que eu me perdi na parte de quem que é o M no final? Uhum. Vou colocar. No slide final. E, né? Vou voltar aqui um slide anterior. Isso. Olha só. Vamos lá. Tá aí. Isso. Eu posso aqui te direcionar o pensamento para você concluir? Pode Muito falar. bem. Nesse caso, nós estamos trabalhando com o caso cruzamento normal, né? Uhum. E aí, lá do trabalho do Saito, né? Para esse caso, quando você olha para o feixe tangente logarítmico, ele tem uma base livre que é dada em termos aqui, ó, dessa lista de campos, tá vendo? Essa aqui, eu estou passando o mouse aqui no centro. Sim. Ok? Muito bem. Então, isso significa, na prática, que quando você pega a foliação F, localmente ali na vizinhança da singularidade, um representante da foliação, o que vai ser um campo V, ele vai se escrever como combinação dessa base livre. Então, você pega o campo V, que representa a foliação localmente na vizinhança da singularidade, tá? Ele se escreve como essa combinação, e aí vão aparecer aqui, ó,
os coeficientes, né, que são germes de funções holomorfas, ó, V1 até VK e assim vai. São os coeficientes da combinação linear, ok? Sim. Bom, então, com esses coeficientes, você, então, constrói a matriz M, né? E ela está descrita aqui, ó. Você vai tomar uma pseudo-jacobiana, tá? Do campo definido por esses coeficientes, de V1 até Vn. Por que pseudo? Porque se você olha as primeiras colunas, olha lá, claro, e além de estar com sinal negativo, né? Quando você olha as primeiras colunas, você adiciona ali as projeções, ok? Então, M, nesse caso, é essa matriz. É uma matriz, né? N por N. E por que tem esse sinal negativo? Na demonstração, né, essa é a matriz que precisa ser considerada. Eu confesso que a gente não ponderou sobre, né, mas, enfim, com essa matriz, nesse formato, né, você tem essa fórmula, enfim. Eu confesso que eu não vou lembrar para dizer para você em que momento esse menos ele vai ajudar ali na demonstração, enfim. Entendi. Tá? Tá bom. Não, ficou na dúvida esse M, que você passou muito rápido, então sim, não consegui. Eu até peço desculpas. E aí, Arturo, se depois você quiser conversar comigo, tá? Com o Fernando também, a gente está aqui à disposição para logo depois da palestra ou em algum outro momento, a gente está à disposição para, não só você, qualquer outra pessoa que quiser estar falando com mais calma desses resultados aí, tá bom? Muito bom, tá. Obrigado. Agradeço eu. Obrigada, Arturo. Mais alguma pergunta? Não, então queria agradecer novamente, Diogo. Peço novamente que abra o áudio. Obrigada, Diogo. E encerramos aqui, né, a sequência de palestras da nossa primeira sessão temática de geometria algébrica. Lembrando que amanhã, na parte da manhã, às 8h30, né, Ana, nós teremos outra de geometria. Começa 9h40. 9h40, isso? Porque não tem uma primeira, a gente vai ter só as 3. Ah, sim. Aí começa. Perfeito. Perfeito. Então, lembrando que amanhã nós teremos mais uma, né, às 9h40. E agradeço novamente o convite da Ana, o convite da comissão organizadora para estar apresentando hoje, né, essa sessão temática, e muito obrigada pela presença de todos. Eu gostaria apenas de agradecer, para finalizar a sessão de fato, todos pelas palestras, gostei bastante, eu acho que a gente está aqui mostrando, né, o objetivo realmente do evento, jovens doutores entusiasmados para fazer pesquisa, com interações já entre instituições, né, do Estado de Minas Gerais. Isso eu gostei bastante, cheio de planos, com vários projetos. O André não é um jovem doutor, é jovem, mas não é um jovem doutor, a gente não pode considerar isso, mas ele está muito entusiasmado na formação dos jovens doutores, então realmente foi muito bom estar aqui com vocês. Então a gente se vê amanhã, né, de manhã, na segunda parte da sessão de geometria algébrica, ok? E, Daniele, obrigada, foi bom demais contar com você.